Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos a mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Hoje nós vamos trabalhar sobre a identificação dos números. Você lembra que nós trabalhamos sobre a nossa escadinha? Vocês lembram que a gente pensou assim, ó, para a gente construir uma escada, eu para colocar um tijolinho para construir um degrau, 2 tijolinhos para construir 2 degraus, 3 tijolinhos para 3 degraus. E assim ia crescendo sempre um tijolinho a mais para aumentar os números. Os nossos números seguem uma ordem crescente, eles vão subindo e a gente não pode esquecer disso, tá bom? Eu quero que vocês sempre lembrem da prof, a prof que ensinou a escadinha dos números, tá certo? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses números. Os números, eles são formados do quê? Nós aprendemos na nossa primeira aula que os números, eles são quantidades, é tudo aquilo que eu posso pegar e contar, não é mesmo? São as quantidades dos objetos que eu tenho. Então, eu posso pegar aqui essa ilustração deste dado. Ó, eu tenho uma bolinha e esse é o algarismo, é o número, a representação desta quantidade. E este aqui em letras é o nome deste número. Então, eu digo que esta quantidade é 1. Esse é o algarismo que representa ele e esse é o nome dele, escrito da forma em palavras. Então, a gente também pode falar de número por extenso, tá bom? Aqui, que quantidade eu tenho? Eu tenho 2 bolinhas. Então, este é o número 2 e está aqui o nome dele, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3 bolinhas. Esta é a quantidade 3, este é o algarismo 3 e esse é o nome dele, o número 3. Então, o número é tudo isso. É a quantidade, é o algarismo, aquela representação que a gente enxerga e também o nome dele. E quando a gente tem os outros números, tem o 4, tem o 5, olha só. Lembra que a prof falou da escadinha, ó? Vão aumentando as bolinhas, vai alternando o número, vai sempre numa ordem crescente. Aqui eu já tenho 4, 5 e 6 e no próximo slide eu já tenho 7, 8 e 9. Olha só, aqui no 9 eu tenho mais bolinhas do que no 7. Muito bem, e aqui estão os nossos números na ordem crescente. Nós vamos até aqui para que a gente possa imaginar como que nós aprendemos a contar. A gente aprende a contar só olhando os números? Primeiro, não. Primeiro, a gente aprende a contar falando os números, não é mesmo? Quando a gente vai lá nos nossos brinquedos e vai contar os nossos brinquedos, o que a gente pode fazer? A gente aprende a contar assim. A gente vai contando, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós aprendemos a contar fazendo várias coisas do nosso dia a dia. Contando pecinhas, subindo uma escada. A gente pode subir uma escada e contando quantos degraus a gente está subindo. O que mais como mais a gente pode aprender a contar? Nós podemos aprender a contar contando os dias num calendário. Quantos dias já passaram até hoje? Que dia é hoje? Então vamos contando até chegar o dia de hoje. Aqui, ó, em um mês do calendário, eu já consigo aprender a contar até o número 31. De que outra forma eu posso aprender a contar? Usando uma trena, uma fita métrica, uma régua. Olha só, a régua tem os numerozinhos aqui. Eu posso ir de 1 em 1, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso ir continuamente contando. Vou te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu aprendi a contar numa fita métrica. O meu pai era alfaiate e aí então nós íamos contando, eu sentava atrás dele, eu pegava a trena dele do pescoço, ó, que ele colocava aqui, e eu contava os números. Olha só o que acontecia.
Quando chegava no 20, eu chegava assim, 19, qual é o próximo? Aí alguém me falava para eu aprender. Na próxima vez que eu ia contar, eu já ia lembrando aos poucos cada um dos números, tá bom? E aí eu ia contando cada um dos números e a gente vai aprendendo. O que que a gente fez aqui? A gente viu o algarismo, né? A gente viu o númerozinho aqui e a gente falou ele. Isso a gente já conseguiu aprender qual é a forma que ele escreve e o nome dele. Depois a gente pode contar alguns materiais até este número que a gente está falando. Então, dessa forma, você pode aprender a contar. Olha só, na fita métrica também, na trena, não é mesmo? A gente pode aprender a contar em vários objetos do nosso dia a dia. Olha só, a gente também pode aprender a contar com os nossos joguinhos. O joguinho de dominó, como que a gente faz? A gente não conta as bolinhas para a gente saber qual a pecinha que a gente vai jogar depois? A gente conta as bolinhas e a gente faz essa associação de contagem. Olha só, o joguinho de cartas, esse outro aqui, todos eles têm representação de números. Esse aqui tem até o quê? Tem o número e tem a quantidade. Ele só não tem o número escrito em palavras. Tá vendo como no dia a dia, com as nossas brincadeiras, os nossos jogos, a gente pode aprender a contar? Olha aqui, pulando a amarelinha, que legal, coisa boa brincar, não é mesmo? O que mais que a gente pode aprender? Com que outros jogos? Que tipos de jogos? Os jogos de tabuleiro. Olha só, aqui a prof trouxe um jogo de tabuleiro para vocês. Este jogo eu comprei numa loja, dessas lojas que são recursos baratos, paguei R$5 nesse jogo. Vem essa cartela e vem os pininhos e os dados para jogar. Olha só, nessa tabela, os números vão até 100. Mas você pode dizer assim, prof, mas eu não posso comprar. Olha só, eu peguei um papelão, alguns papéis lá na minha casa e eu construí um jogo bem parecido com esse, usando os meus recursos de casa, os meus lápis de cor, as minhas canetinhas, os meus papéis, eu recortei quadradinho por quadradinho, montei num papelão, ó, é uma caixa de papelão. E eu montei o meu jogo de tabuleiro, contando até o número 100, aonde eu aprendo a contar até o número 100. Ah, prof, mas e agora? E o dado? E as pecinhas? Olha só, tampinhas de garrafa podem ser as suas pecinhas para jogar esse jogo. E ainda o dado. Ah, mas e o dado? Agora ficou difícil, não é? Não mesmo. Você pode pegar, ó, uma caixinha de suco ou de leite quadradinha e cortar, ó, cortei as duas partes dela, o fundo e a frente, e construir um dado. Depois é só cobrir com um papelzinho. Esse daqui é papel de rolinho de papel higiênico. Tá vendo que você pode usar com os próprios recursos que você tem em casa? Ó, cobri aqui e eu posso fazer as bolinhas ou os números exatamente como eu fiz com esses dados aqui. Olha só, esses dados aqui foram construídos com as caixinhas. Eu formei um dado onde tinha as bolinhas, a quantidade. Também formei o dado com o número, colei um número, mas também pode ser escrito como esse, não é mesmo? Aqui, a prof escreveu. E também outro dado com o nome dele, escrito com os dois formatos de letra, com a letra imprensa e a letra cursiva, tá bom? E assim eu posso brincar, eu posso fazer a brincadeira de jogar os dados e identificar os parzinhos, né? Se a mesma quantidade deu o mesmo número, se eu conseguir acertar a quantidade e o número. E também posso acrescentar o outro dado colocando o nome dele, aquela brincadeirinha, ó. Quantidade, algarismo e nome do número. Esse é outro jogo que você pode fazer. Tá vendo que a gente pode brincar e aprender o tempo todo? O que mais? Nós também podemos usar pula-corda. Nós temos várias cantigas que trabalham as musiquinhas de contagem. Tem a música da galinha do vizinho, da bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3. E também
temos a música Quantos Copos. Meus alunos adoram essa. Todos os dias eles contam os alunos brincando com a musiquinha do Quantos Copos você quebrou. Então hoje o seu desafio é exatamente esse. É você pegar uma corda para pular e você pular a corda cantando a musiquinha. Quantos copos você quebrou? 1, 2, 3, 4. E aí você vai contando até que você erre. Errou? Começa de novo, pule, conta, até você aprender a contar até 100. Vamos fazer esse desafio? Essa semana você aprender a contar até 100? Um beijo para vocês, amiguinhos. Vocês se cuidem, lavem bem as mãozinhas. Se sair, use máscara. Um abraço e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.